Muito bem, como eu disse, nós estamos no mês da família, é um mês realmente muito importante para nós, né? Porque Deus traz à nossa mente muitos ensinamentos. Nós temos uma família de sangue onde Deus nos colocou, nos inseriu lá, né, para nos abençoar e também abençoar aqueles que fazem parte dessa família. Mas também no mês da família nós celebramos a família da fé. Então, o culto que prestamos a Deus, o louvor que prestamos aqui, a gratidão que nós temos ao nosso Deus, é pela família que nós temos em Cristo Jesus. Essa família de sangue e também essa família maior, onde nós estamos aqui reunidos, que é a igreja de Cristo Jesus. Domingo passado, nós comemoramos o Dia das Mães, né? E nós aprendemos com o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 28, e nós aprendemos com o exemplo de Ana, uma mulher que temia a Deus. Uma mulher que fora alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus. E nós aprendemos domingo passado com o tema A Mulher que Teme a Deus. Nós aprendemos isso em 3 pontos. Nós aprendemos que a mulher que teme a Deus, ela passa por sofrimentos. É uma realidade de todo ser humano, inclusive daquele que teme a Deus, né? Então nós aprendemos com o exemplo de Ana que a mulher que teme a Deus também passa por sofrimentos. Nós aprendemos que a nação de Israel estava sendo oprimida por outros povos, outras nações. Israel queria um rei, acreditavam que o governo teocêntrico, Deus sendo o centro, não era suficiente. Então eles querem escolher agora um rei que governe sobre eles. Era um povo que estava se afastando de Deus e estava pagando um alto preço por isso, pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Não bastasse o sofrimento da nação onde essa mulher, essa família está inserida, Ana também tinha os seus sofrimentos dentro de casa. O texto nos ensina que Ana era estéril, não poderia ser mãe. O texto ainda nos ensina que Penina, outra mulher de Eucana, a perturbava e a irritava muito. Isso fazia com que Ana sofresse muito. Nós aprendemos, em primeiro lugar, que a mulher que teme a Deus, ela passa por sofrimentos. Nós aprendemos também que a mulher que teme a Deus busca em Deus a resposta para os seus sofrimentos, para as adversidades da vida. E Ana vai ao templo, algo que ela fazia constantemente. Ana era uma mulher que buscava a Deus, que servia a Deus. Todos os anos, ela ia com seu esposo, Eucana, ao templo a adorar o Senhor. Isso era comum, fazia parte da sua vida. Sempre fazia isso. E Ana se derramava na presença de Deus. Na hora do aperto, nós pensamos, domingo passado, quem nós buscamos? Na hora do sofrimento, quem nós buscamos? Deus é aquele que nos socorre nos momentos de apertos, nos momentos de adversidades. E domingo passado nós aprendemos também que a mulher que teme a Deus cumpre os seus votos e agradece. A mulher que teme a Deus é fiel ao Senhor. Ana, ela promete consagrar o filho caso Deus o desse. Deus responde à oração de Ana. E depois que Samuel desmama, Ana o leva para servir a Deus no templo. E Samuel foi uma bênção na vida do povo de Israel. Um grande sacerdote, um grande profeta, um homem usado por Deus para abençoar a nação de Israel. E nós aprendemos com o texto que Ana é a autora de um lindo cântico que exalta a grandeza e a fidelidade de Deus sobre o seu povo. Hoje nós vamos tratar o seguinte texto, Colossenses capítulo 3, versículos de 18 ao versículo 21. Ainda tratando esse tema família, que é o tema maior, tema do mês. E domingo após domingo nós temos tratado outros temas que fazem parte deste tema maior que é a família. Domingo passado nós tratamos sobre a mãe, sobre a mulher que teme a Deus. Hoje nós vamos tratar o tema que eu falei com as crianças, né? O tema que proponho é o padrão bíblico para a família. Colossenses 3, do versículo 18 até o versículo de número 21.
Diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Até aqui a leitura, pedi para você fechar os olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Creio que assim como eu, você também precisa ouvir a voz do Senhor e você precisa da instrução de Deus e do agir do Espírito Santo na sua vida, assim como eu. Então eu peço que você ore nesse momento e abra o seu coração para Deus, para que Deus trabalhe no seu coração, na sua família. Você que é esposa, você que é esposo, você que é filho, que é filha, você que deseja ser um esposo, você que deseja ser uma esposa, você que deseja ser um pai, uma mãe, que Deus trabalhe nas nossas vidas e nos ensine esse padrão bíblico de família, uma família que agrada ao Senhor, uma família que é abençoada por Deus. Senhor Deus, nós nos curvamos mais uma vez diante do Senhor, da Tua presença. Reconhecemos, Senhor, que falhamos quando idealizamos e quando projetamos, pensamos na família. Erramos, Senhor, porque somos falhos, limitados. E nesse momento, Senhor, nós nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo que nós não somos capazes, nós não temos habilidade suficiente para formar uma família. Isso só é possível debaixo da Tua graça, do Teu sustento e da Tua direção. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações mais uma vez nessa noite. Instrua-nos, abençoe-nos, ilumina-nos, Senhor, para que possamos ouvir somente a Tua voz. Tire do nosso coração todo orgulho, tudo aquilo que se levanta e tudo que pode nos impedir de ouvir a Tua voz. Quebrante o nosso coração, para que possamos, Senhor, não apenas ouvir, mas quebrante o nosso coração ao ponto de, constrangidos pela Tua palavra, colocar em prática os Teus ensinos. Se conosco nessa noite mais uma vez, eu peço, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar então, irmãos, nessa noite o padrão bíblico para a família. Hoje o homem, de forma geral, o mundo que nós estamos vivendo, luta em afirmar que existe todo tipo de família, não é verdade? Então, quando nós pensamos em família e quando nós ouvimos o que o mundo tem a dizer sobre família, nós ficamos até mesmo assustados, olhando para aquilo e ouvindo aquilo que as pessoas dizem, o que o mundo diz, o mundo que está sem Deus. Até mesmo os desenhos seguem uma agenda para influenciar crianças e a sociedade. Ontem eu parei para ver um pedaço de um desenho que parece muito infantil e bobinho, Peppa Pig. Interessante que a porquinha Peppa chama o seu pai, como eu disse, de bobinho. Um jeitinho fofo de dizer, o papai é tonto, ultrapassado, velho. Mas no episódio de ontem, tinha uma ursinha polar, e para minha surpresa, ela tinha duas mães. Sutil. Interessante, não sabia disso. Eu parei para observar e a ursinha polar tinha duas mães. Esse é o padrão de família que nós temos na sociedade. Esse é o esforço que o homem sem Deus faz para dizer que hoje existe todo tipo de família, mas
nós vemos que sutilmente o mundo e o diabo têm inculcado na cabeça da sociedade que família é de todo jeito, toda forma e valor. Mas não é o que Deus ensina em sua palavra. Deus, em sua palavra, instituiu um padrão, que eu chamo de o padrão bíblico para a família. E essa família é formada de um homem, pai. Essa família bíblica é formada de uma mãe e, se Deus abençoar, filhos. Esse é o padrão bíblico ideal. Essa é a família que Deus nos ensina. Esse é o padrão. Qual é o padrão bíblico, então, para esta família formada de pai, mãe e filhos? Eu quero dividir esse tema e eu quero tratar com vocês 4 pontos. Primeiro é que as esposas devem ser submissas ao marido. Está aqui um tema muito complicado para a sociedade que nós estamos vivendo. E submissão não é entendido por muitas pessoas, muitas mulheres e muitos homens, e não entendem o que significa submissão. Eu quero voltar o texto, volte os seus olhos para Colossenses capítulo 3, agora versículo 18, eu farei a leitura mais uma vez do versículo, onde Paulo, escrevendo aos crentes em Colossos, aos crentes, aos colossenses, ele vai ensinar às esposas, ele vai dizer assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Recentemente nós estudamos por mais de um ano a Epístola de Paulo aos Romanos. Foi um período onde nós estudamos e nós aprendemos que diante de Deus, homem e mulher são iguais em dignidade e amados por Cristo Jesus. Quando Paulo escreve também aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ele vai dizer assim: dissarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Reverendo Hernandes disse que submissão não é de gênero. A mulher não é submissa ao homem. Não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a esposa deve ser submissa ao esposo. Então, a submissão é estabelecida por Deus dentro da estrutura do casamento. A esposa deve ser submissa ao seu próprio marido. A submissão não é inferioridade. Por ser submissa a seu marido, a mulher não fica privada de ter vez e voz. Ela não é submissa a um carrasco, mas ao marido que a ama, como Cristo amou a igreja. E esse é o ensinamento de Paulo aos crentes em Colossos. Com certeza, esse era o desafio, esse era o problema dentro da igreja. Com certeza, esse é o problema que se instaura. Esse é o problema que se levanta dentro da igreja por todos os séculos, desde a sua fundação. Porque a igreja é formada de famílias, famílias que têm desafios, problemas, famílias que buscam em Deus a direção, famílias que buscam em Deus qual é o padrão bíblico, um padrão que agrade ao Senhor. E dentro deste padrão bíblico, nós temos Paulo ensinando que as esposas devem ser submissas aos seus maridos. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, como diz Gênesis 1, 26 e 27. Então, submissão não significa que a mulher é inferior ao marido, não é isso. Esse não é um ensinamento. O reverendo Hernandes Dias Lopes define submissão da esposa da seguinte forma: a submissão da esposa ao seu marido significa exercer uma missão debaixo da missão do marido. Ela também tem uma missão muito importante. Uma casa não pode ter 2 comandos. Uma família não pode ser bicéfala. Deus é Deus de ordem e não de confusão, disse reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, algo que nós precisamos entender sobre submissão, e a mulher deve se submeter ao esposo, ao marido. Este é o padrão bíblico dentro do casamento, não dentro da sociedade. Então, muitas vezes nós nos confundimos e achamos que toda mulher deve ser submissa aos homens.
Não é este o padrão bíblico. O padrão bíblico é dentro da estrutura do casamento idealizado por Deus, porque o casamento foi idealizado por Deus. E quando Deus idealizou o casamento, Ele criou esta estrutura, onde a mulher é submissa, ela tem uma missão debaixo da direção do seu marido. A esposa, então, ela deve ser submissa ao marido, como diz o texto. A igreja é submissa a Cristo. Eu vou pedir para você abrir o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 24. Esse assunto de submissão é um assunto que é evitado por muitos, não entendido por muitos outros. E muita gente fica confusa em relação a este padrão. Primeiro, que o padrão é um padrão estabelecido dentro da estrutura da família. Tá bom? Entenda isso. Jovem, entenda isso. A jovem, a moça, não é submissa ao moço. Mas a esposa é submissa ao marido dentro da estrutura do casamento. Tá? Esse é o ensinamento bíblico. E é isso que Paulo trata com a igreja de Colossos, aos crentes de Colossos e também aos crentes de Éfeso. Então ele escreve também aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 24. Eu vou pedir para você fazer a leitura comigo deste versículo. Nós faremos a leitura do 22, 23 e também o versículo 24, e aí nós conhecemos melhor o contexto que Paulo está tratando com os crentes em Éfeso. Interessante, né, como que Paulo escreve a algumas igrejas e ele trata o mesmo assunto. Ou seja, esse assunto é pertinente para todas as épocas, todas as eras. E esse assunto, esse tema também é pertinente, importante para a nossa realidade hoje. O padrão bíblico da família é onde a esposa entende que ela tem também uma missão que é direcionada pelo esposo. Isso é submissão. Não é ser inferior. Não é entender que o marido é melhor. Não é isso. Submissão é entender que existe uma missão debaixo da orientação do esposo, dentro desta estrutura que é o casamento, que é a família. Então, Efésios capítulo 5, versículos 22, versículo 23 e também versículo 24, eu vou pedir para você fazer leitura comigo desses 3 versículos. Leamos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Este é o ideal de família, esse é o padrão bíblico de família, onde a esposa entende que ela tem uma missão. Essa missão é de baixo, orientado pelo marido, que é o cabeça. Esse padrão bíblico da família, e Paulo vai ensinar também, em segundo lugar, que os maridos devem amar a sua esposa. Volte os seus olhos para Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, agora, versículo de número 19. Paulo vai ensinar o papel da mulher dentro do casamento, onde ela entende que o marido aponta, o marido direciona, onde ela tem uma missão maravilhosa, onde Deus cria a mulher, alguém que seria uma companheira do homem, uma companheira idônea, a mulher que estaria do lado do homem, entendendo esta função, esse chamado, entendendo essa missão, e ela entende que ela é submissa ao marido. Em segundo lugar, Paulo vai ensinar os maridos agora que devem amar a sua esposa. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 19, que diz assim: maridos, amai vossa esposa,
e não a trateis com amargura. Olha só o que Paulo ensina. Paulo aqui ensina a mulher como a igreja. A mulher, da mesma forma, o texto vai dizer que a mulher é a igreja que está submissa a Cristo Jesus. E agora, da mesma forma, ele vai dizer, Paulo vai chamar o marido e vai dizer assim: maridos, imitem Cristo Jesus. Temos o texto de Efésios em paralelo a este. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, agora versículo 25, vai dizer assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este é o padrão bíblico para uma família abençoada. Este é o padrão bíblico onde a família agrada a Deus. Esse é o padrão bíblico onde Paulo vai ensinar que os maridos precisam amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. O padrão é Cristo Jesus. O amor do marido deve ser perseverante, sacrificial, santificador. O amor do marido deve ser um amor romântico. Aos Colossenses, Paulo reitera, ele vai dizer assim: maridos, amem sua esposa e não a tratem com amargura. As esposas devem ser tratadas bem. As esposas precisam ser tratadas pelos seus maridos com amor, com carinho, com delicadeza. O marido não pode oprimir a sua esposa, o marido não pode maltratar a sua esposa, o marido não pode desprezar a sua esposa. E é interessante que nesse ensinamento de Paulo, Paulo vai nos ensinar e a mulher vai entender: nenhuma esposa terá dificuldades de sujeitar-se ao marido que ama, como Cristo amou a igreja. E é isso que Paulo vai ensinar, quando ele vai dizer que o marido deve ser um líder servo. Se o padrão é Cristo Jesus, assim como Cristo que veio para servir e não para ser servido, o marido deve amar a sua esposa, é um líder servo. Esse não é o padrão do mundo, mas o padrão bíblico para uma família feliz. Com certeza, diante do ensinamento de Paulo, a pergunta que nos vem à mente, e eu não posso deixar de fazer aqui, é a pergunta para você, marido: como você tem tratado a sua esposa? Você precisa responder isso. Você que é marido que teme a Deus, você que é marido que foi alcançado pela graça maravilhosa de Deus, como você tem tratado a sua esposa? Com amor, com zelo, com dedicação, com carinho? Porque o padrão é um padrão muito elevado, o padrão é o padrão de Cristo Jesus. Assim como Cristo Jesus amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. Aí a pergunta que eu faço é: você tem amado como Cristo amou a igreja? E por ela se entregou? Esse é o padrão bíblico, é um padrão que agrada a Deus. Será que nós poderíamos perguntar para a sua esposa como o seu marido tem te tratado? Talvez é uma dica para o conselho, viu, conselho? Quando a gente for visitar os casais, separar os dois, né? E fazer essas perguntas. Chegar para o marido e falar assim: a sua esposa está sendo submissa? Entendeu que ela precisa ser companheira? Ela entendeu que ela tem uma grande missão? Ela tem que auxiliar? Ela tem que ser bênção também? A gente tem que chegar para a esposa e perguntar para a esposa: e o marido, tem tratado você com carinho? Tem tratado você bem? Esse é o padrão bíblico. E é isso que Paulo ensina a esses crentes, tanto escrevendo aos crentes lá em Colossos, como também escrevendo aos crentes em Éfeso. Ele vai dizer que o homem precisa amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Por isso que eu vou pedir para você abrir o texto de Efésios. De novo, o texto que estamos usando em paralelo. Efésios capítulo 5. Eu vou pedir para você fazer a leitura comigo, agora do versículo 25.
O último casamento que eu fiz essa pergunta para os homens que estavam presentes. E a pergunta que eu fiz é: você está disposto a morrer pela sua esposa, se for preciso? Pensem aí, homens, se vocês, maridos, né? Estão dispostos a morrer pela sua esposa, se preciso? É uma palavra para jovens também, né? Que pensam casar. Casem com homens assim, que estão dispostos a morrer por vocês, que tratem vocês bem. Esse é o ensino bíblico. Padrão bíblico para uma família feliz. Leia comigo, por favor, o versículo 25. Vamos lá. O que Paulo ensina aos crentes em Éfeso? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O padrão do amor é o padrão de Cristo Jesus. O padrão por excelência. Então nós devemos olhar para a pessoa de Cristo Jesus e encontrar em Cristo Jesus o padrão para as nossas vidas. Então no convívio do nosso lar nós precisamos perguntar o que Jesus faria aqui nesse momento. O que Jesus faria diante desta decisão? O que faria Jesus diante desse problema na família? O padrão é Cristo Jesus. E diante das adversidades da vida, diante das situações que se levantam dentro da família e do casal, o homem precisa entender que o padrão é Cristo Jesus. Quando nós pensamos que o padrão é Cristo Jesus, com certeza nós faremos muito diferente, como muitas vezes nós fazemos. Nós vamos tratar com certeza as nossas esposas como nós devemos tratar, que é o padrão bíblico. O padrão bíblico para a família é: as esposas devem ser submissas aos seus maridos. Segundo, os maridos devem amar a sua esposa. Terceiro, os filhos devem obedecer a seus pais. Volte o texto de Colossenses, capítulo 3, agora versículo de número 20. Porque Paulo agora, ele volta os seus olhos para os filhos. Então Paulo está tratando família aqui. Família. E o contexto de Paulo é um contexto bem interessante, porque nós temos o esposo, a esposa, e dentro dessa sociedade, muitos filhos. Muitos filhos. São famílias grandes. E Paulo, olhando agora para os filhos, ele vai dizer no versículo de número 20: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Paulo, inspirado por Deus, tem uma palavra para você que é filho. Não está em jogo aqui, é interessante que Paulo não fala sobre a idade do filho. Mas é interessante que Paulo está tratando com todos os filhos. Talvez você pense: mas eu já tenho idade. Mas eu já sou maior. Eu já sou jovem, adulto, eu posso escolher, eu não preciso mais ouvir os meus pais, eu não preciso mais obedecê-los. É interessante que Paulo está dizendo para todos os filhos, e a instrução de Paulo para se ter uma família abençoada por Deus, uma família que agrade a Deus, agora ele volta os seus olhos para os filhos e ele ensina: filhos, em tudo sejam obedientes aos seus pais. Os filhos não devem ser rebeldes a seus pais, mas devem obedecer e sujeitar-se a eles, pois isso agrada a Deus. É interessante que Paulo aqui, ele vai trabalhar e tratar com um público maior. Agora ele vai falar com filhos. Todos nós somos filhos. A maioria aqui ainda tem um pai ou uma mãe vivos. Então todos nós somos filhos. Filho, você quer agradar a Deus? Então o texto aqui vai dizer que vocês precisam obedecer a seus pais. Esse é o 5º mandamento, como eu disse para as crianças que estavam aqui à frente. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E assim como eu falei com as crianças, se nós queremos viver bem e bastante, nós devemos obedecer aos nossos pais, nós devemos honrar os nossos pais. O contrário também é verdade: quem não os honra não vive bem o bastante, tem seus dias abreviados e difíceis. Esse é um ensino bíblico também para os filhos. E a pergunta é: você quer isso?
Você quer dias bons e longos, ou será que você quer dias maus e curtos, abreviados? Paulo, inspirado por Deus, seguindo também o mandamento de Deus, ele vai dizer que o filho precisa honrar o pai, honrar a mãe, obedecê-los. Quando Paulo escreve, esses ensinos estavam em vigência no Império Romano, o pater potestas, ou seja, o pai tinha o direito absoluto sobre o filho. O pai podia casá-lo, o pai podia divorciá-lo, o pai podia escravizá-lo, o pai podia vendê-lo, o pai podia rejeitá-lo, prendê-lo e até matá-lo. Sabia que era isso? Era dessa forma que vivia lá no tempo romano. Hoje nós vivemos um outro extremo. Jovens que estão revoltados, insubmissos, desobedientes e que vivem pouco e são infelizes. No padrão bíblico para a família, as esposas precisam ser submissas. Entendam isso, mulheres. De novo, não é inferioridade, não é o que muitos pensam, incapacidade, nada disso. É entender que existe uma missão muito importante, debaixo de uma orientação, que é a orientação do esposo. Segundo lugar, nós aprendemos que o homem precisa amar a sua esposa. Eu já tratei esse assunto aqui algumas vezes, e é interessante olharmos para as Escrituras. As Escrituras vão tratar problemas nossos, fatos, coisas que nós vivemos, dificuldades que nós temos. E se Paulo ensina, pelo menos 2 vezes e mais vezes, essas igrejas, Paulo está dizendo que uma dificuldade da mulher é a submissão. Mas da mesma forma, Paulo vai dizer que a dificuldade do homem é amar a esposa. Se eu fizer uma pergunta aqui para os maridos, quem ama a esposa? Eu tenho certeza que todos vão dizer sim, eu amo. Não precisa nem perguntar, né, maridos? Vocês amam as suas esposas. Mas só que Paulo vai dizer que amor é um amor onde o padrão é muito elevado. O padrão é Cristo Jesus. Sabe o que nós, homens, devemos fazer? Olhar para Cristo Jesus, olhar para a esposa e perguntar: será que eu tenho amado a minha esposa assim como Cristo amou a igreja? Por ela se entregou. Pela igreja, Cristo morreu. Jesus amou a igreja até o fim. E será que nós, homens, será que nós, maridos, estamos fazendo desta forma, amando as nossas esposas realmente, tratando as nossas esposas bem, não levando as nossas esposas à amargura, à tristeza, ao sofrimento? Paulo ainda vai voltar os seus olhos para os filhos e vai dizer que nesse padrão bíblico, nesse padrão que agrada a Deus, os filhos precisam ser obedientes. Aí há uma palavra para vocês, filhos. Nós temos aqui alguns adolescentes que estão aqui dentro. Você, como filho, você tem honrado os seus pais? Você tem obedecido os seus pais? A sua mãe? Nós queremos vida boa, vida feliz, e nós queremos viver bastante. Então nós devemos honrar os nossos pais, nós devemos obedecê-los. Por último, o padrão bíblico para a família, Paulo vai ensinar que os pais não devem irritar os seus filhos. Volte os seus olhos de novo para Colossenses capítulo 3, agora versículo de número 21. Paulo, de uma forma muito prática, ele está tratando sobre esses membros da família. A esposa, o marido, filhos agora, ele vai tratar com os pais. Como deve ser a atitude dos pais? Os pais não devem irritar os filhos. Versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pais, com muita facilidade nós irritamos os nossos filhos. E se Paulo está tratando aqui, Paulo, inspirado por Deus, ele trata com essa igreja um problema que essa igreja está enfrentando, e é um problema que todos nós enfrentamos como pais. Paulo, olhando para a família, instrui
de forma muito prática, como deve ser a conduta de cada membro da família. Não apenas os filhos, que devem respeitar os seus pais, honrá-los e obedecê-los, mas os pais, por sua vez, não devem provocar a ira dos seus filhos. Como sempre, a palavra de Deus é pertinente e atual. Paulo ensina aos pais a serem sábios no trato com os seus filhos. Os filhos devem ter seus pais na mais alta estima. Sabe o que nós pais devemos perguntar para nós mesmos? O que os nossos filhos pensam a nosso respeito? Sabia que os nossos filhos precisam olhar para nós e enxergar em nós pessoas boas? Crentes em Cristo Jesus? Os filhos, dependendo da faixa etária, precisam olhar para nós como super-heróis. Eu tenho uma camisa lá de super pai, eu gosto de usar aquela de super pai. Eu me sinto um super-herói. E como é gostoso um filho, dependendo da faixa etária dele, olha para o pai e fala, meu pai é um super. Eu fico só pensando, deixa ele conhecer melhor o pai que ele tem. A importância de como o filho olha para o pai e para a mãe. E é isso que Paulo está dizendo aqui, se preocupem com o trato com os seus filhos. Vocês precisam pedir a Deus sabedoria, vocês não podem irritá-los, vocês não podem desanimá-los. Os filhos precisam ter os seus pais na mais alta estima. Para que isso aconteça, nós devemos ser exemplos para os nossos filhos. A grande verdade é que os nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Por isso que muitas vezes, você que é pai, sabe muito bem disso, parece que os nossos filhos são surdos, né? Por isso que a gente grita às vezes. Parece que o filho é surdo. Né, mãe? Né, pai? Fala assim, você não escuta. Está surdo. A gente usa até umas expressões, vou levar você no médico. Né? A gente fala assim, vou levar você no médico, você está surdo. Sabe por quê? Porque os nossos filhos observam mais do que escutam. A pergunta que eu faço é, como tem sido a sua atitude dentro da sua casa, dentro do seu lar, com os seus filhos? Os nossos filhos nos veem mais do que nos ouvem. Eles nos observam. E aí por isso que Paulo está dizendo aqui, pais, fiquem atentos aos seus filhos. Por quê? Porque vocês não podem desanimá-los. Vocês não podem irritá-los. Não adianta você falar para seu filho ler a Bíblia e orar se você não faz. Sabia disso, pai? Sabia disso, mãe? Não adianta você dizer que ele precisa ir à igreja se ele não vê mudança em você. Você que xinga, você que grita, você que reclama da igreja, do pastor, dos irmãos, de tudo. Aí você diz assim, filho, você precisa ir na igreja, a igreja é muito importante para você, mas o filho não vê isso em você. Você fala que a igreja é importante para ele, mas ele percebe que você não ama a igreja, não ama o povo de Deus, você não se esforça de estar lá. É isso que Paulo está tratando com os crentes aqui. Pais, não façam seus filhos tropeçarem. Por isso que eu quero lembrar com vocês a advertência de Jesus lá em Mateus 18, versículo 6. Por favor. O problema é que muitas vezes, por não estarmos atentos ao ensinamento de Deus, nós corremos um sério risco de fazer os nossos filhos tropeçarem. Você entende o quão terrível é isso? Muitos pais fazem os seus filhos tropeçarem. Muitos pais, não tendo sabedoria, reclamando da igreja, reclamando de tudo, do povo de Deus, chega a uma certa idade, o filho desvia, desanima. É isso que o Paulo está dizendo. Não irritem os seus filhos para que eles fiquem desanimados. Essa é a advertência de Jesus lá em Mateus capítulo 18. Versículo de número 6, eu vou pedir para você fazer a leitura comigo, como nós fizemos nas outras leituras. Vamos lá, versículo 6.
Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor que ele fora se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha a responsabilidade que nós temos. Tá certo que Jesus aqui está falando de pequeninos, aqueles que estavam vindo para o Evangelho. Tá certo que Jesus aqui vai usar a figura dessas crianças, quando ele deixem que essas crianças venham a mim, ilustrando aqueles que estão se aproximando. Mas é aplicável nas nossas vidas, nós que somos pais, a responsabilidade que nós temos de imprimir no coração dos nossos filhos esse amor pelo Senhor. Sabia que ensinar os nossos filhos a amar o Senhor não é a igreja que faz? Sabia que ensinar os nossos filhos a amar o povo de Deus não é a professora de escola dominical que faz? Às vezes a gente fica perguntando, o que você aprendeu hoje? Isso é muito importante, tá? E por isso que eu orei aqui e sempre lembro, os professores e professoras, eles nos auxiliam na responsabilidade que nós temos. Então, se o seu filho não ama o reino de Deus, você precisa rever, você precisa pedir a Deus sabedoria para que você ensine o seu filho a amar o reino de Deus e a igreja, o povo de Deus. Às vezes a gente fica preocupado, a gente fica se perguntando, mas por que o meu filho não quer ir na igreja? Eu tenho uma resposta para você. Talvez você não tenha dado o exemplo de alguém que ama a igreja. Os nossos filhos aprendem observando os pais. Então, se você não é um pai que ama a igreja, o povo de Deus, você não é um pai que na reunião da família tem palavras de incentivo, se você não é um pai que reúne a sua família em volta da mesa, e a palavra deve ser do pai, viu? Aprenda, pai. Você é o sacerdote da sua casa. É você que é o responsável. Sabia que quando você se encontrar com Jesus Cristo, Jesus vai chegar para você e perguntar: o que você fez com as ovelhinhas que eu coloquei nas suas mãos para cuidar? O primeiro rebanho mais importante na minha vida é a minha família, depois os outros. Você precisa entender que você, como sacerdote, tem ovelhas. E você precisa cuidar delas da melhor forma possível. Essas ovelhas são os seus filhos, e vocês precisam pedir sabedoria a Deus para criá-los no temor do Senhor, ao invés de irritá-los, ao invés de fazer com que eles desviem do caminho. Peça a Deus sabedoria para criar os seus filhos, evite irritá-los, porque nós sabemos muito bem como irritar os nossos filhos. Eu sei como irritar o Davi. E às vezes eu irrito ele. Né, Davi? Não responda, viu? Nós sabemos muito bem irritar os nossos filhos. Sabe como que nós irritamos os nossos filhos? Comparando os nossos filhos com outros. Sabe como que nós irritamos os nossos filhos? Não tendo tempo para eles. Sabe como que nós irritamos os nossos filhos? Não dando ouvidos a eles. Eles querem conversar. Sabe como que nós irritamos os nossos filhos? Xingando os nossos filhos. E tem muito pai que xinga o filho. Tem muito pai e muita mãe que se diz crente, xinga o filho. E nós lemos dentro da liturgia 2 salmos, Salmo 127, Salmo 128. E o Salmo 128 vai nos dizer que os filhos são bênçãos de Deus. Então, ao invés de xingar os nossos filhos, amaldiçoar os nossos filhos, nós devemos abençoá-los. São bênçãos de Deus nas nossas vidas. Esse é o padrão bíblico, para a família, onde nós temos as partes, de uma forma bem clara, tratadas aqui por Paulo. Todos os membros da família são tratados por Paulo, inspirado por Deus. E Paulo vai dizer: mulher, você é muito importante, você tem um papel muito importante. Você é mãe, você tem um papel muito importante. Uma missão muito importante. Maridos, vocês precisam amar a sua esposa. Aí eu vou dizer, e eu não tenho dúvidas quanto a isso, a mulher que tem um marido que ama, ela não vai questionar e não vai ter problema com submissão.
Sabe por quê? Porque a mulher sabe que o homem quer o melhor para ela e para sua família. O homem que teme a Deus e busca em Deus a direção para a sua vida e para a sua família, ele traz paz para a esposa, sabia disso? Por isso, marido, por isso, pai, você precisa orar mais, você precisa pedir direção a Deus, porque se você não fizer isso, a sua esposa com certeza vai ficar com medo das suas decisões. Porque nós não sabemos como tomar as decisões certas. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós não sabemos, nós não temos, nós temos as nossas limitações, que são muitas. Então nós precisamos pedir a Deus a direção. Por isso que os salmos que nós lemos na liturgia nos diz que aquele que teme a Deus, aquele que serve a Deus, aquele que busca em Deus, ele tem uma família abençoada. A sua esposa está com ele, os seus filhos em volta da mesa. Mas é daquele que teme a Deus. Existem papéis muito importantes que precisam ser cumpridos dentro da família. A pergunta que eu faço é: mulher, você tem sido submissa? Marido, você tem amado a sua esposa com todas as suas forças? Lembre-se que o padrão é Cristo Jesus. Lembre-se que a igreja é falha, assim como a sua esposa é falha. Lembre-se que Cristo amou a igreja e amou a igreja falha e por ela se entregou. Então nós, maridos, nós precisamos pedir a Deus: Deus, me ensine a amar a minha esposa como a tua palavra me ensina. Mas ainda Paulo vai tratar sobre os filhos que precisam obedecer aos seus pais. E os filhos que estão aqui, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e até mesmo adultos. Essa é a palavra de Deus também para nós. Como você tem tratado os seus pais? De forma ríspida? Os mais velhos aqui vão lembrar muito bem como era a tratativa do filho com o pai naquele tempo antigo. Lembra como você tratava o seu pai? Com benção? Baixava a cabeça? Chegava a visita em casa, você não podia nem chegar na sala. Lembra disso? Passar na frente, então, de adultos, nem pensar. Existia respeito, né? Talvez você possa dizer assim, mas faltava também carinho. Mas por que a gente joga as coisas que eram importantes fora, ao invés de inserir aquilo que não tinha? Por que a gente não preserva o respeito? Por que a gente não preserva a honra aos pais? E traz coisas boas, por exemplo, o carinho que não tinha, o abraço do pai. Talvez você foi alguém que não abraçou o seu pai quando era pequeno, criança. Que não era assim no passado. Mas existia respeito. Respeito. Então, filhos, obedeçam aos seus pais. Sabendo que os seus pais são falhos. Eles não são perfeitos. Mas vocês precisam respeitá-los. E por último, Paulo vai ensinar que os pais precisam pedir sabedoria a Deus para não irritar os filhos e nem desanimá-los na caminhada. Então nós precisamos realmente pedir a Deus que Deus nos dê condições. É tempo de voltarmos ao Evangelho, voltarmos aos princípios bíblicos que trazem vida, alegria e paz para as nossas vidas e famílias. Não deixemos que o mundo continue exercendo influência em nós e sobre as nossas famílias, sobre as nossas igrejas. Voltemos os nossos olhos para a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. A palavra de Deus nos instrui, a palavra de Deus nos ensina como ter uma família abençoada. Então a palavra de Deus aqui, talvez você fique perguntando, mas eu sou pequeno ainda, eu sou criança, eu sou adolescente ainda, mas eu sei que você quer uma família abençoada. Eu sei que você quer um futuro abençoado. Existe esse padrão que é bíblico. Existe a instrução bíblica. Existe a instrução de Deus para as nossas vidas. E se nós cumprirmos aquilo que Deus preceitua em sua palavra, nós teremos famílias abençoadas, com problemas, com desafios, mas é uma família que está aos pés da cruz. E tem Jesus Cristo como o centro de suas vidas. O padrão, e finalizo lembrando que o padrão
bíblico para a família é onde a esposa entende o seu papel de submissão, a sua missão debaixo da orientação do homem, do marido. No padrão bíblico da família, o homem ama a sua esposa. E eu quero que aconteça isso mesmo, tá? Vocês casais que voltem para casa e ficam perguntando, você me ama? Viu, mulheres? Pergunta, cutuca o marido aí e fala assim, você morreria por mim de verdade? O homem fica bravo com essas coisas, né? Aí os homens vão, pastor, fala essas coisas no púlpito, não, aí minha mulher vai ficar me perturbando em casa. Né? Fica pensando, por exemplo, a sua esposa precisa de um rim. Você doaria? Pensa aí. Esse é o padrão bíblico. O que faria? O que você faria pela sua esposa? Responda, né? Converse para volta para casa. Não briga não, tá? Não briguem. Não briguem. Lembre-se, maridos, que você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É momento de você chegar para os seus filhos também, reunir os filhos. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis dentro de casa com os filhos. Desobediência, rebeldia, o filho não quer ir mais na igreja, aquelas coisas todas que nós conhecemos. Talvez seja um momento de você reunir os seus filhos e olhar para as Escrituras e dizer de forma muito clara, olha o que a palavra de Deus diz, você quer viver bem, meu filho? Você quer longos dias? Uma vida longa, viver bastante? Vamos olhar para as Escrituras, vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Mais que isso. Você como pai e mãe, você precisa pedir a Deus orientação e sabedoria para que você tenha tato para cuidar dos seus filhos. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós vamos dizer não aos nossos filhos. Entenda isso. Dizer não é amar o filho, mas você precisa aprender a dizer não. Existe um tipo de não. Um não com amor. Um não onde ele entende que não é viável. Não é aquele momento para receber aquilo que ele tanto quer. Porque se nós não tratarmos as coisas e as questões dos nossos filhos com amor, mesmo com não, eles ficarão irritados. Talvez você olhando para a sua infância, você lembre de situações que não era assim, na verdade, né? O pai falava não e você não podia nem perguntar por quê. É não. Não. Você ficava irritado, não ficava? Ele ficava bravo. Eu falava assim, não vou comer mais. Eu ia morrer de fome. Lembro-me que, já contei aqui, que a função lá em casa minha era enxugar louça. Coisa terrível. É pior que lavar louça, é enxugar. E eu ficava perguntando, mas por que tem um escorredor de louça? Né? É para escorrer a água. Mas a minha mãe colocava um pano de prato na minha mão. O seu trabalho é enxugar louça. Até o dia que eu falei assim, revoltado, eu falei assim, eu vou embora. A minha mãe falou, pega a mala. Eu não fui. O que eu aprendo? Naquele tempo era assim, nós podemos melhorar, nós não podemos irritar os nossos filhos, nós não podemos provocá-los. Mas nós devemos ensiná-los com amor, dizer não, colocar tarefas para eles realizarem dentro de casa, mas tudo com conversa. É pedir a Deus orientação para que os nossos filhos não fiquem desanimados. Eu tenho certeza que você não quer um filho desanimado. O filho já é preguiçoso, imagine desanimado. Né? Então Deus, através da sua palavra, Ele nos instrui. Qual é o padrão ideal e qual é o padrão bíblico para uma família abençoada? A esposa tem o seu papel, o esposo tem o seu papel, ame a sua esposa. Filhos, obedeçam seus pais. E pais, tenham sabedoria para criar os seus filhos. Que os seus filhos aprendam a orar com você. Não é a tia da escola ou a tia da igreja que ensina a filha a orar. É você que ensina. Então ore com seus filhos. Leia a Bíblia com seus filhos. Ensine os seus filhos a ler a Bíblia. Os seus filhos precisam olhar para você dentro de casa com a Bíblia na mão. Qual foi a última vez que um filho seu viu você lendo a Bíblia? Aí você chega para o seu filho assim, você precisa ler a Bíblia, mas você não lê.
Não, você precisa orar, meu filho. Ora, porque está difícil a coisa. Só que você não ora. Pede para o seu filho orar por você, porque você não ora. Então, o padrão bíblico para uma família feliz é esse das Escrituras. Não existe outro. Não existe outra forma de ter uma família abençoada, uma família que agrada a Deus. Então, deixemos essas coisas que o mundo nos oferece. Não deixemos que o mundo continue exercendo essa influência sobre nós, sobre a nossa família, porque existe toda uma agenda, tá? Se você prestar mais atenção naquilo que os seus filhos estão assistindo, você vai ver claramente. A intenção é destruir a família. A intenção é essa. Tanto que eles vão dizer assim, a Bíblia é machista, vai falar que a mulher é inferior. A Bíblia nunca disse que a mulher é inferior. A Bíblia sempre disse que homem e mulher foram feitos à imagem de Deus. A Bíblia diz que dentro da estrutura de família, de casamento, existe uma posição muito especial de cada membro desta família. O esposo com muitas responsabilidades e uma missão, a mulher com muitas responsabilidades também uma missão, que é debaixo da orientação desse marido. Esse marido que ama, esse marido que faz de tudo pela sua esposa. É o padrão bíblico. Esse é o segredo para se ter uma família feliz, uma família que agrada o Senhor. Vou pedir para você fechar os olhos e a gente vai orar. A ideia realmente é ser constrangido pela palavra de Deus. A ideia aqui é ser incomodado pela palavra de Deus. Só que a ideia é mais que isso. A ideia é ser transformado pela palavra de Deus. Então, talvez na avaliação que você pode fazer hoje da sua família, existem alguns pontos que precisam ser tratados. Eu sei os pontos que precisam ser tratados lá em casa, com os meus filhos, com a minha esposa, as falhas que são muitas, muitas as falhas e os pontos que nós precisamos acertar. Nós sabemos disso. Então é momento de você também olhar para a sua família e fazer uma real avaliação. Como está a sua família? Responda essa pergunta, como está o seu casamento? De verdade. É um casamento feliz, é um casamento que agrada a Deus, é um casamento onde existe amor, compreensão? Ou será que você chegou aqui brigado, você chegou aqui com problemas, você chegou aqui pensando no filho que está distante, longe? Enquanto a vida, existe também a oportunidade de colocar as coisas no lugar. Vida cristã também é colocar as coisas no lugar. Vida cristã é ser incomodado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, desafiados por esse trabalhar de Deus, colocar as coisas no lugar. Não apenas conhecimento, nós não podemos ser apenas meros ouvintes, mas operosos praticantes dos ensinos das Escrituras. Então eu peço a Deus que você saia daqui com isso em mente. Existem coisas na sua vida e família que precisam da sua atenção. E eu quero uma palavra aqui para os maridos, principalmente você, marido. A responsabilidade que você tem é muito grande. Muito grande. Você precisa trazer a sua família para Jesus. O problema é que muitas vezes a mulher que puxa a gente. É um problema muito sério. Não deve ser assim. Nós estamos deixando a nossa responsabilidade de homens, maridos, de lado. Isso deve partir de nós. De nós. A preocupação com os nossos filhos, com o que eles estão aprendendo na escola, nas amizades. É sentar mais com o filho e perguntar o que ele entende das coisas. Talvez seja a oportunidade de você conversar com o seu filho e apresentar Jesus para ele. Já parou para pensar nisso? Que
que você talvez tenha que apresentar Jesus para ele. Isso é muito importante. Então, quero orar com você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. E depois nós vamos receber a bênção de Deus sobre nós. Senhor Deus, nós nos curvamos diante da Tua presença. Reconhecemos, Senhor, que a Tua palavra é realmente maravilhosa. E reconhecemos, Senhor, o quão falhos somos. Senhor, nós temos falhado na missão que o Senhor colocou na nossa mão. A missão da esposa, a missão do esposo, dos filhos, de pais. Senhor, nós temos errado em muitas áreas. Perdoa-nos por isso, Senhor. Mas eu peço que o Senhor abençoe as nossas vidas. Eu peço que o Senhor abençoe cada membro das famílias aqui. Seja o pai, a mãe, o esposa, o filho. Eu peço, Senhor, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e nos leve ao arrependimento. E nos leve, Senhor, também a colocar essas coisas em ordem. Princípios que deixamos para trás. Atitudes que eram boas e nós aprendemos com os nossos pais, esquecemos e não temos praticado com os nossos filhos. Talvez aquilo que nós fazíamos quando fomos alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor, onde nós orávamos mais, onde nós líamos mais a Bíblia, e hoje nós não fazemos mais com tanta intensidade. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos desperte, Senhor, para a importância de servir o Senhor realmente com vontade. Falta no Senhor vontade. Então tenha misericórdia de nós. Eu peço que o Senhor esteja restaurando casais, casamentos. Eu peço que o Senhor esteja restaurando famílias que estão aqui. Eu peço que o Senhor esteja alcançando também os filhos que estão distantes, não apenas a distância física, mas que o Senhor esteja também alcançando aqueles filhos que estão distantes do Senhor. Alcance esses corações, jovens, adolescentes, adultos, que conhecem o Senhor, mas estão distantes. Senhor, dê aos pais sabedoria para que alcancem o coração de seus filhos com a Tua palavra. Que sejam pais amorosos, que sejam pais firmes, mas que exista amor em suas palavras. Senhor, converta o nosso coração ao coração dos nossos filhos e os filhos aos nossos corações. Para que exista esta proximidade, para que exista esse amor, para que exista esse respeito e para que as nossas famílias sejam famílias fortes e tementes ao Senhor. Precisamos tanto disso, Senhor, no nosso meio. Precisamos, Senhor, que a nossa igreja seja uma igreja forte, então oramos pelas nossas famílias. Fortaleça as nossas famílias. Restaura, Senhor, aquelas que estão destruídas. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia do Teu povo aqui presente. Tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo que se espalha pela face da terra. Nós agradecemos por tudo que aconteceu aqui, pelos louvores, orações. Obrigado pela Tua palavra que nos constrange, nos alerta. Senhor, que essa palavra seja preservada no nosso coração. Senhor, nos lembre dessa palavra durante toda a semana. Que diante das situações da nossa família, que o Senhor traga à nossa mente para que possamos tomar a decisão certa que agrade o Senhor. Senhor, ensine as mulheres, as esposas, a viverem submissas e debaixo da orientação dos seus maridos. Mas, Senhor, ensine os maridos a amarem as suas esposas de verdade. Senhor, ensine os filhos a respeitarem os seus pais e pais a cuidar bem dos seus filhos e imprimir em seus corações o amor pelo Senhor. Senhor, nós oramos pela nossa família. Restaura, abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Sê conosco durante essa semana. Esteja do nosso lado, nós te pedimos.
em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nós vamos receber a bênção. Que a graça de Cristo Jesus, o Filho, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações, o poder, o renovo do Espírito Santo repousem sobre vós, povo de Deus, sobre toda a igreja de Cristo Jesus que se espalha pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vou pedir para você ficar de pé.